Yoiki Surisiwa! Bora para as inversões do capítulo 1169 de One Piece. A gente então tem o capítulo 69, a sequência do 69. Eu sei que você já tá pensando besteira, mas calma lá. Bom, essa sequência do 69, né, o famoso 69, ela tem como uma referência um ponto bem interessante, que é o que? A disputa do Yin e Yang, né? Acho que no conceito do taoísmo e do budismo, a perspectiva do Yin Yang é que tudo que é bom tem um pouquinho de mal e tudo que é mal tem um pouquinho de bom. E o número 69 representa exatamente essa perspectiva ali para o budismo e também para o taoísmo. Por isso que essa sequência vai ser muito importante para a gente conseguir ver essa disputa de Nika versus Imu-sama, da total bondade com um pouquinho de maldade versus ali a total maldade com um pouquinho de bondade. Nós vamos comentar mais sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, na capa do capítulo 69 nós temos o Usopp fazendo a pose de quê? A pose de Nika. A gente já tem vários segmentos e a gente vai observar que durante todo a sequência de capítulos 69, vamos observar que essa pose de Nika está bem presente aqui, né? Tanto na sequência 69, também ali no capítulo 119 também temos essa sequência. Bora lá então, no capítulo 69 é revelado então os Shichibukai. Então, possivelmente poderemos ter a fundação dos Shichibukai no capítulo 1169. É um segmento importante, falta algo assim pra gente ter um aprofundamento, né? E a gente observa que eles são apresentados para nós como silhuetas gigantes no meio dos mares, né? Interessante isso, né? Uma silhueta gigante no meio do mar, lá no Triângulo Florian. Pode ser que algo tenha alguma conexão em cima disso aqui. Temos então a apresentação de Mihawk, né? Mihawk ali, que é os olhos de Falcão, que acabou derrotando o Zoro, sendo alguém que pertence aos Shichibukai. Então, possivelmente a gente tem uma referência bem forte. Eu estou apostando nisso, né? Que teremos uma referência bem forte em relação aos Shichibukai. Aqui o Oda começa a demonstrar um pouco mais sobre essa segmentação ali das piadinhas, brincadeiras em relação às sereias, né? Esses desenhos que o Luffy sempre faz. É bem importante porque tem alguns pontos que vão tirando o Sanji ali do sério, e isso pode se remeter ali no capítulo 1169 através de toda essa desgraça que pode só vir no confronto contra o Rei Harold. Nós então observamos a apresentação do Tenente Nezumi, divisão 16. Nós já sabemos então que 16 é Imu, 1 para I, 6 para Mu. E nós então temos Nezumi, que ao contrário nós temos Imu, né? E a gente sabe que Nezumi tem o final de Umi. Umi que é ali um yokai dos mares, né? Um ser ali dos mares que controla ali os mares de acordo com os mitos ali do Japão. E a gente tem o Divisão 16 apresentando diretamente esse cara. Talvez o Oda tenha pensamento sobre Imu desde o começo. Talvez o Oda veio meio que sincronizando os fatos ao longo do desenvolvimento, ao longo ali da trama de One Piece, mas o fato é que o número 16 está presente de forma muito poderosa na história. E logo no capítulo 69 nós temos a apresentação de Arlong sentado num trono, sentado ali no meio de uma visão de poder, né? Uma conexão ali de poder. Depois, lá na Ilha dos Tritões, nós viemos a entender que Along Park é uma referência para Sabaody Park, né? Que é o lugar onde os Tritões não poderiam entrar, não poderiam viver. Nós então temos a apresentação do Hachan, né? No capítulo passado vimos ali o Hachi sendo colocado na capa, e agora nós temos ele também aqui, e nós então temos esses, digamos assim, esses círculos ali no Hachan. Esses círculos são bem importantes porque ao longo da trama de One Piece nós observamos esse círculo aparecendo lá em Mary Jose. Nós observamos também esses círculos aparecendo na roupa da Nami, também ali em alguns conceitos de Imu-sama. Então o Oda consegue colocar algumas conexões aqui de forma muito clara. E nós então temos a apresentação de Nami como subcomandante dos piratas do Arlong. Talvez tenhamos alguma conexão aqui com o Shanks. O Shanks vai para a batalha, vai para o combate ali no
capítulo 1169, vai ser algo bem interessante de acompanhar. É isso, rapaziada, começa então a contagem regressiva para o próximo capítulo de One Piece. O capítulo 1169 promete explodir as estribeiras. É claro que é importante você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É importante também você se tornar membro aqui do Geek Brasil, você também deixar o seu hypar, você mandar o seu valeu. Isso tudo faz com que os nossos conteúdos cheguem cada vez mais distante e a gente vai meio que fazendo esses trocadilhos, fazendo essas combinações, fazendo teorias, análises. A gente aborda de cabo a rabo aqui nas relações em One Piece, né? Tudo que dá pra abordar, a gente tá abordando aqui no canal do Geek Brasil. Capítulo 119, temos o título de Desvie, né? A gente então tem ali o próprio Garp conduzindo o treinamento do Helmeppo e também do Kobe. Faz ali quase uma pose de Nika, né? A mistura ali dos dois personagens, mas tipo assim, é forçar demais. Só que dá pra ver claramente ali um Di na frente de uma lua, né? Então remete diretamente ao mural. Nós então temos o Usopp, né, falando que algum dia, mesmo que ele perca tudo ou que tenha que enfrentar sozinho a morte numa ilha isolada, eu morrerei com honra e minhas últimas palavras serão: eu sou Usopp, o grande guerreiro dos mares. Talvez essas sejam as últimas palavras de Harold enquanto está no controle de sua consciência. No caso, nós temos ali a questão, né, a disputa em relação ao Dory e ao Brook. Mesmo que já tenham sido 100 anos e continuamos lutando, quando começamos não podemos fugir disso. Ou então quer dizer que deixamos de ser guerreiros de verdade. Se eu perder esse sentimento, eu não serei mais o mesmo, né? A gente falou ontem sobre essa característica, né, de que, na verdade, durante a semana a gente falou sobre essa característica de que Mu acabe apenas respeitando alguns personagens e outros ele apenas reconhece a vontade herdada. No caso ali do Luffy e também ali do Shebeck, e Mu acaba apenas reconhecendo a vontade herdada que eles possuíam, que eles tinham. E no caso aqui a gente começa a observar que Mu tinha essa disputa com o Joy Boy e é o único personagem que ele acaba reconhecendo, né? Fica furioso, irritado ali, diretamente ali com o Joy Boy. E aqui a gente pode observar que existe um confronto acontecendo, um duelo de vontades acontecendo entre Dory e Brook, e a mesma coisa acontece entre Joy Boy versus Mu durante todo esse tempo. Esse é o julgamento do deus dos guerreiros de Elbaf. Elbaf não me protege mais. E é só, né, a visão ali do Dory de que o deus de Elbaf não protege mais ele, então ele pode simplesmente ser colocado como derrotado. E aí vem a fala do Luffy: não importa se seu deus te protege ou não, se ele te mandasse morrer, você acataria as suas ordens? E aqui a gente tem essa referência, né, tipo, falando sobre deuses, falando ali sobre as características básicas sobre isso. Então, Mu provavelmente vai aplicar alguma ordem ali para o Rei Harold, e o Rei Harold provavelmente não vai ter como escapar, né, porque a partir do momento do pacto já não tem mais como realmente voltar atrás. Então é um questionamento pertinente ali que o Luffy está fazendo. No caso, como eu falei para vocês, temos a aparição dessa Nami falsa, né? Essa colocação da Nami falsa, mais uma vez ali, bem pequenininho, bem aqui a gente consegue ver esse 8, né? Que sempre tem ali, ou sempre existia na roupa da Nami antes do time skip. E nós também temos ali o Usopp fazendo a pose de Nika mais uma vez. Capítulo 69, capítulo 119, né? O Usopp ele faz várias vezes a pose de Nika no capítulo 119. Então dá pra perceber claramente que enquanto o 6 é Mu e pertence a Imu, o 9 pertence a Nika, né? O número 9 pertence a Nika e reflete diretamente as configurações ligadas a cada um dos personagens. E aí o Usopp ficando extremamente irritado quando descobre que a batalha ali entre o Dory e o Brook teve uma interferência, né? Essa luta vai acabar por um motivo desses, né? Então, tipo, talvez até mesmo ali quando a batalha acabou, quando a guerra do século perdido foi interrompida, isso pode ter feito ali com que tanto o Imu ou o Joy Boy tenha ficado irritado com a interferência. Provavelmente algo relacionado ali a Imu com o Joy Boy. Vamos lá, capítulo 169, o guerreiro mais forte do reino, né? A aparição ali do Pill, né? Temos então o Django e o Full Buddy, e mais uma vez essas marcas dessas
bolas aparecendo, né? Essas circunferências aparecendo. Capítulo 69, capítulo 119, agora o capítulo 169. Na capa nós observamos tanto o Jungle quanto também ali o Full Buddy, e os dois não podem ser companheiros, não podem ser amigos, e provavelmente é a partir daí que a gente vai observar o próprio Jungle se tornando um marinheiro, né? Essa aliança aqui, a gente já tinha falado que provavelmente no capítulo 1168 ia rolar a aliança definitiva do Harold com Imu, e foi dito e feito, né? E aqui provavelmente essa aliança vai ser interrompida, mas no final de tudo a aliança vai ser formada entre pirata e também o governo mundial. Temos então o Chapéu de Palha caindo na armadilha ali do Crocodile, juntamente com o Smoker. Essas são as partes mais engraçadas ali em relação a Alabasta. Tanto o Luffy quanto também o Sop ficam completamente sem reação ao cair dessa armadilha, e o Luffy não consegue entender, né, por que ele não consegue se mexer dentro daquela cela. E aí o Smoker explica, né, a ponta do meu Jutsu é feita com uma pedra marinha, uma pedra misteriosa chamada de Kairoseki, que só existe em um certo oceano. Aí é uma característica, né, será que teremos alguma explicação, né, porque o Smoker mesmo fala que essa pedra ainda é um completo mistério, ainda não tem ali algo falado sobre a origem, a explicação ali sobre a origem dessa pedra, né? Então talvez podemos ter alguma conexão em cima disso durante o capítulo 1169. Temos a apresentação de Crocodile, né? A apresentação ali do Crocodile. Talvez o Crocodile seja um hint character de Imu, talvez o Crocodile tenha alguma ligação envolvendo a uma espécie de formação do Shichibukai. Não sei o que pensar em relação a disso, porque tanto o Crocodile como também o Doflamingo são hit characters de Imu, né? São personagens paralelos de Imu, então tem algo que possa vir daqui. A gente observa então o Pearl sendo apresentado, né, como o personagem mais forte, né, o guerreiro mais forte de Alabasta. Ele comeu a Tori no Mi Model Falcon, e aqui a gente observa que é uma das 5 conhecidas com habilidades de voo no mundo, né? Tá apagada ali essa parte, mas basicamente é como se fosse uma das poucas frutas que tem a habilidade de voar. Mas é uma característica aqui interessante, né? Porque depois o Oda por mais que em frutas originais seja difícil encontrar ali personagens que possam voar, depois com as Emails foi tudo pro zaralho, né? Com as frutas copiadas. Temos então o capítulo 669, e neste capítulo nós conseguimos ver um pouco mais os Mugiwaras, né? Tanto ali o Sanji, o Zoro e também ali, se eu não me engano, o Brook, né? Ou alguém dentro do Brook. E nós então temos esses gigantes que começam a atirar pra cima ali são gigantes que são, digamos assim, né? Podemos dizer que eles são misteriosos, né? Nós não sabemos as suas identidades. E agora nós sabemos que em Punk Hazard temos Galeilá. Será que são gigantes remanescentes que estão protegendo os gigantes ancestrais que estão congelados? Porque eles têm chapéus de palha, né? Ou pelo menos aparentam ter ali chapéus de palha. Talvez eles tenham alguma ligação mesmo com os Galeilá, e nós ainda não sabemos. Mas o Oda não revelou ali as suas feições. Mas é estranho, né? Porque as imagens deles ali, o corpo e tal, são bem diferentes do que um gigante pode ter, né? O Oda, por mais que não tenha mostrado o rosto, ele tem ali essas questões das mãos, e que eles até mesmo chamam de abomináveis homens das neves. Temos então a própria Nami sendo usada ali, né? O corpo da Nami sendo usada pelo Sanji. A gente já fez uma teoria aqui sobre essa característica de que isso poderia justificar que o corpo da Lily foi usado para selar os poderes de Imu-sama. Porque muita gente fica falando, Imu é ele, Imu é ela. Na minha visão, Imu é alguém dentro do corpo da Lily. Tá cada vez mais evidente isso, que Imu seja alguém mesmo no corpo da Lily. Mas Imu pode utilizar as habilidades sua no corpo da Lily, provavelmente de forma um pouco limitada, visto que o seu haki, ou que o haki acaba derivando da sua própria alma. Então, tipo assim, por mais que os poderes de Imu sejam limitados, talvez ali ao corpo de Lily, e o poder de Imu ainda é gigantesco por causa que a sua alma está dentro do corpo de Lily. E aí a ideia é que a fruta, né, a Opi no Mi, a própria Lily tenha feito essa troca, né, tenha feito
Imu já era um ser imortal, mas acabou meio que fazendo essa troca, né? Lily foi com o corpo de Imu para Laugh Tale, enquanto Imu ficou com o corpo de Lily lá em Mary Josie, né? E aqui a gente consegue ver o Sanji usando o poder, usando as suas habilidades, derrotando um monte de caras fortes lá em Punk Hazard e nada acontecendo com o corpo da Nami, né? Não tendo nenhum ferimento ali pro corpo da Nami. E no final, nós temos no capítulo 669 o Luffy falando: saia daí, mestre, né? No próprio, acho que no katakana, a gente observa o Luffy falando: saia daí, Masteru, né? Que é chamando de Master. E basicamente é a forma como os Gorosei, ou até mesmo ali os Cavaleiros de Deus, chamam Imu-sama, né? Grande mestre, né? O grandão. O grande mestre. Então, aqui temos uma referência completa sobre alguma coisa, alguma atitude que Imu venha a aprontar no capítulo 1169. Talvez domando até mesmo a consciência completa do Rabbit. Temos então o capítulo que eu acho que menos tem coisas aqui, mas ao mesmo tempo mais tem coisas aqui. Porque o capítulo 961, ele é o capítulo do incidente do Deus da Montanha. É nesse capítulo em que o próprio Oden, ele acaba cortando o javali gigantesco, né? Nós observamos então que o Kinemon, ele recebe a informação que a Tsuru foi engolida ali pelo javali, né? Pelo javali gigantesco da montanha. E aí ele começa a tentar atacar, né? O javali. Nós observamos então que o Kinemon, ele tenta fazer de tudo para fazer com que o javali consiga devolver a Tsuru, mas mesmo assim ele não consegue. E aí vem o Oden e acaba cortando o javali ao meio. É intrigante, eu sei que isso aqui é forçar pra caramba, tá? Mas é intrigante ver que o javali ali tem um olho parecido com o olho de Imu. Ah, ele está dizendo que Imu possui o javali. Não. Não estou dizendo isso. Mas olha só que coisa interessante. Viaja comigo aqui. Existiam muitas pessoas dentro ali do javali, né? Existiam muitas pessoas dentro do javali. O Oden vem e acaba usando o estilo de duas espadas Tougen Shirataki. Quando ele faz isso, ele parte o javali no meio. E aí o que rola? As pessoas de dentro do javali saem, são libertas. Uma criatura que tem os olhos de Imu, que existiam pessoas dentro dele, né? Ou seja, estavam sob o seu controle. Então, quando o Oden usa ali o poder do seu haki, utiliza o poder das suas espadas, ele acaba atravessando ali essa criatura e libertando esse ser. Será que não seria tipo uma forma figurativa do que Imu faz? De controlar, de domar ali as pessoas? Porque Imu, quando chega através ali do Saturno ou até mesmo da Gunko, é como se Imu engolisse a criatura e controlasse para onde vai, porque onde o javali vai, essas criaturas, né, essas pessoas que estavam dentro do seu estômago iam junto com ele. Eu sei que é viajar pra caramba, mas vem comigo porque o raciocínio ainda não acabou. Nós então observamos a chegada do Oden ali com o Yasue, e assim nós então temos a apresentação de quem? Kurozumi Orochi, né, o desgraçado ali do Orochi sendo apresentado, a cobra. Nós temos aqui então Kurozumi, Umi, contrário de Umi, Imu. Mais um ponto aqui, mais uma referência ligado diretamente a Imu com o número 69, né? Com o número 69, fazendo uma referência, um duelo completo ali do Wing e do Yang. E aí, então, nós chegamos no capítulo que mais explodiu a minha cabeça com a referência dessa numeração, que é o desejo de todas as coisas nascem neste mundo, né? Quando desejamos algo, esse algo acaba nascendo no mundo de One Piece. Temos, então, na capa, né, o Luffy, né? O Luffy que é o patrocinador master ali dos Mets. E mais uma vez, capítulo 69, conexões ali com as circunferências e tal. Vocês podem interpretar isso como vocês quiserem, mas eu sei que durante toda essa sequência de número 69, o Oda ele toma a atenção para colocar essa simbologia. Eu ainda não sei o que essa simbologia representa, mas ela tá em Mary Josie, ela tá com Vegapunk, ela tá com a Nami, ela tá em vários momentos, tá com o Django, né? Essa simbologia tá o tempo todo presente no mangá. A Nami, ela foi apresentada no capítulo 9, logo 9, que representa quem? Representa a Nika.
representa a figura de Nika. Então, tipo assim, tem conexões aqui, temos conexões aqui, isso pode representar até mesmo que Nami pode ser uma Tenryubito. E nós então temos o Luffy que é ali o cara que bancou a criação dos Mads. Dessa forma, então, temos a conversa, né, a chegada ali do Vegapunk para conversar ali com os demais e explicar o que é a figura de Nika e tal. E aí nós temos uma sequência muito legal. O Vegapunk fala: digam-me, como é chamada essa transformação do Chapéu de Palha? Aí a Nami responde: nós não sabemos muito bem, este não é um poder da Gomu Gomu no Mi. E aí que o Vegapunk vem comentar conosco: não há registros de uma Gomu Gomu no Mi escrita na antiga enciclopédia de Akuma no Mis. O que? Mesmo que diga isso, o Zop tá falando, o próprio Luffy a chama de Gomu Gomu no Mi. Que forma bonita, o Vegapunk fica encantado. Essa parece ser exatamente a forma com Deus mencionado nos documentos antigos. Um Deus? É do Luffy que estamos falando. Ele é só um idiota, né? O Sanji acaba comentando. E aí o Vegapunk fala: sim, o guerreiro da libertação, que sempre é brincalhão e faz as pessoas sorrirem. Também conhecido como o Deus do Sol Nika. Olha só, nós então temos a apresentação de forma aprofundada sobre quem é Nika. E aí o Chapéu de Palha, né, a Nami: Nika? Nunca ouvi falar. É claro que nunca ouviu, porque esse nome foi apagado da história. Mas enquanto as pessoas continuarem o desejando, sua existência nunca vai desaparecer. Os desejos de todas as pessoas nascem neste mundo. Por exemplo, as Akuma no Mis têm o mesmo conceito, e aqui se expande para Imu. Olha só, numa página dupla a gente tem uma apresentação de Nika, e na outra página nós temos uma fala sobre Imu. As Akuma no Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Por esse motivo são antinaturais e odiadas pelo mar e a mãe de toda a natureza. Caramba, tá muito explícito que essa fala é sobre Imu. Por isso sua existência sofre essa punição dela. Os usuários de habilidades de Akuma no Mi são seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram. Essa é a minha teoria. Não há necessidade de pensar se existem deuses ou não. Fascinantes, né? Este mundo. E aqui a gente tem uma referência completa, porque pra mim o capítulo 1169 é onde teremos a apresentação da Gomu Gomu no Mi como a fruta lendária de Obaf. Ou pelo menos nós vamos ter ali alguma espécie de pista, alguma ideia bem óbvia que vai deixar subentendido, talvez o Oda não venha confirmar, mas talvez o Oda venha realmente deixar de forma subentendida de que a Gomu Gomu no Mi é este poder que bate de frente com os deuses. É muito legal ver isso, né? Numa página dupla, o Oda vem e fala sobre Nika. Na outra página dupla, o Oda vem e fala sobre Imu, falando diretamente desse confronto entre 6 e 9, né? Sobre Imu e também sobre Nika. Temos então a apresentação ali de vários serafins, né? A questão do controle do Sentomaru, né? O sangue dos lunários através ali dos antigos Shichibukais. E dessa forma nós então temos ali a aliança feita pelo Luffy e também pelo Sentomaru. Talvez tenhamos aqui uma aliança complicada entre Loki e Shanks, Loki e Gaban, né? Lembrando que o próprio Gaban carrega um machado, que é uma arma parecida ali com o Sentomaru. Então talvez podemos ter uma aliança ali entre os personagens para parar o Rei Harold. E definitivamente vamos ter o golpe, aquele grande golpe que pode dar fim ao Harold ou deixar ele extremamente machucado. Sinceramente, eu não acredito que o Harold tenha morrido, né? Na minha concepção, existe uma possibilidade muito forte do Harold ainda estar vivo e que ele, na verdade, seja a criatura misteriosa lá do Triângulo Florian, né? Pra mim tem um ponto muito forte, uma característica sobre isso, e eu acho que essa é uma visão, né? Acho que dá pra ter aqui uma noção forte, que pra mim as duas maiores apostas no capítulo 1169 é que a Gomu Gomu no Mi vai ser revelada como a fruta lendária e nós teremos um ataque bem potente, bem poderoso ali contra o Harold no capítulo. Se vai levar à morte ou se Imu vai conduzir o Harold para ser o seu escravo lá no Triângulo Florian, aí a gente vai ver com o tempo. Mas o fato é que o capítulo 1169 mal chegou, mas já gera expectativas pra caramba.